Eu já tratei desse assunto com vocês quando falamos sobre aconselhamento bíblico. Alguns vão se lembrar dessa aula. Eu me lembro que era um domingo que nós não tínhamos muitas pessoas mesmo, então talvez alguns apenas que participaram dessa aula. Mas eu vou fazer um breve resumo desse tópico que é a respeito da mensagem bíblica. Você sabia que a Bíblia, ela tem uma mensagem do início ao fim? Uma história que é contada de Gênesis até Apocalipse? Sabia disso? Sabia? Para muitas pessoas a Bíblia é apenas uma colcha de retalhos. Ela é um apanhado de textos antigos, muitos esquisitos, e foram organizados aí pelo povo hebreu e o Novo Testamento pela igreja, mas que, quando você lê parece não fazer nenhum sentido. Por exemplo, Levítico, você vai ler a respeito de leis, de um povo que não é o nosso povo, de uma época totalmente diferente, com leis totalmente esquisitas, um contexto totalmente distinto do nosso. E aí você lê aquilo e fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Ou você vai para um texto como o texto de um profeta menor, como Ageu, por exemplo. Malaquias. Nós estudamos Malaquias nos grupos de discipulado no final do ano passado. E para muitas pessoas, Malaquias só tem um texto. Trazei para a casa do Senhor todos os dízimos, né? Só para isso que Malaquias serve. O que Malaquias, por que ele está incluído na Bíblia? A Bíblia tem uma mensagem. E todos esses livros contribuem com essa mensagem. Eles não estão lá de maneira isolada. Então, ao ler a Bíblia, nós precisamos saber disso. É como se você estivesse diante de um grande livro, de um grande autor. Quem aqui já leu uma série de livros de ficção, por exemplo? Alguém já leu? Vários livros? Qual que foi, Kelly, que você leu? Harry Potter. Harry Potter é um livro fantástico, é uma série fantástica. Eu lembro que minha mãe lia para mim quando eu estava para dormir, né? E até hoje eu lembro dos sabores daqueles feijõezinhos, sabores incomuns, eu não lembro o nome, porque eu imaginava. Então a ficção é maravilhosa. E são quantos livros, Kelly? São 7 livros, certo? Então, a obra da J.K. Rowling, que é a autora dessa série, a obra dela são 7 livros juntos. Os 7 livros. Se você pegasse esses 7 livros e os unisse, ia virar um calhamaço desse tamanho assim. Se você quer compreender o que ela queria dizer sobre a história do Harry Potter, você precisa ler os 7 livros. É claro, o primeiro livro vai ter a sua história, mas essa história está dentro de uma história maior. Ela está construindo uma história. Quando você vai para a Bíblia, é mais ou menos isso. Na verdade é isso, só que de uma maneira muito melhor, muito mais bem feita, porque Deus, Ele é o melhor contador de histórias que existe. Os bons livros, os bons filmes se baseiam na maneira de Deus de contar a história. E quanto mais você conhece a Bíblia, mais você percebe, nossa, esse filme foi bom, por quê? Porque ele copiou a história da redenção. Copiou a mensagem bíblica. E qual é a mensagem bíblica de Gênesis a Apocalipse? Pegando essa transição, essa ilustração dos livros sobre o Harry Potter, ou você pode estar pensando no Nárnia, as Crônicas de Nárnia, ou outra série de livros, você não pode apenas ler um livro e dizer que entendeu toda a história. Se são 7, 8, 9 volumes, você tem que ler todos os volumes juntos, na sequência, para entender. Agora eu entendi a mensagem. Assim é com a Bíblia. Se você quer entender a mensagem toda da Bíblia, você precisa ler a Bíblia toda. A Bíblia toda. E de preferência, na sua sequência. Porque ela tem uma ordem. Se você é um crente de muito tempo e nunca leu a Bíblia inteira, não ache que isso é apenas exercício para pastor, para missionário, para seminarista. É exercício para aquele que ama a Deus. Então, por mais que demore isso, por mais que seja difícil, se dedique a ler a sua Bíblia. Hoje a gente já falou, né, já. Hoje a gente tem tanta ferramenta. O celular...
O celular narra para nós o texto bíblico. Você aperta o play ali, ele vai contando a história bíblica para você. Então faça um exercício de ler a Bíblia inteira, de ouvir essa história como um todo. Imagine isso, você vai passar quantos anos nessa vida aqui de conversão? Sei lá, quem aqui tem 30 anos de conversão? 40, vamos lá, vamos ver aí. 40 anos, 50 anos de conversão. 40, paramos na casa dos 40. Imagine, 40, 50, 60 anos de conversão. 60 anos nessa terra, tendo a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, como Deus, a história da redenção, a história da Bíblia, e não se aprofundar nisso. Não poderemos dizer no fim da vida que foi falta de tempo. Não poderemos, porque tivemos tempo. Pelo menos para ler a Bíblia uma vez, em 60 anos, faça-me o favor, né? É quase um livro bíblico por ano, faça-me o favor. É possível. Então, é claro, o propósito da aula não é esse, mas eu sempre gosto de... pastor é assim, né? Gosta de dar as exortações. A mensagem da Bíblia, eu vou trazer para vocês um resumo, bem resumido mesmo. A história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, eu poderia resumi-la em 5 atos, 5 momentos. O Antigo Testamento apresenta 2 momentos, 2 atos, e o Novo Testamento 3. O primeiro ato está apresentado para nós em Gênesis de 1 a 3. Ali nós temos a criação de um jardim, a criação da humanidade, e aquele mundo em que Deus diz, tudo ficou muito bom. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o pecado entrando no mundo. E com o pecado entrando no mundo, a morte também passa a entrar no mundo. Os homens agora têm de viver longe do jardim, longe da presença de Deus. E o texto diz que agora o trabalho fora do jardim vai ser árduo, e o homem vai comer do suor do rosto. Para comer vai ter que derramar suor do rosto. Vai ser difícil a sua vida até que ele morra, até que volte ao pó. Mas em meio a todas essas terríveis consequências, há uma promessa de Deus. Ele promete que haverá um filho da mulher, um descendente, que nascerá e que esmagará a cabeça da serpente. Perdão. A serpente foi quem tentou Eva e fez com que o casal caísse em pecado. E Deus diz, eu vou me vingar da serpente. E ele promete então consertar o estrago que foi causado com a queda. E ainda no final do capítulo 3 nós vemos a imagem de um sacrifício. O homem e a mulher colhem folhas de figueira para se cobrir a sua nudez, porque estão com vergonha, mas a gente sabe que isso é ineficaz, eles não conseguem, porque aquilo vai secar. Então, nisso, o autor de Gênesis já está mostrando para nós que nós não conseguimos cobrir a vergonha do pecado. O pecado fomos nós quem cometemos, Adão nos representava naquele momento, mas nós não conseguimos consertar esse estrago. E aí entra a figura de um sacrifício, porque Deus cobre a vergonha, a nudez deles com peles de animal. O texto não deixa claro que houve um sacrifício, mas fica implícito para nós. Deus não amarrou um animal pendurado neles, era a pele do bicho. Então algum animal que não tinha culpa nenhuma, tudo que aconteceu, foi sacrificado. Seu sangue foi derramado, o sangue de um inocente, para cobrir a vergonha e a nudez do pecado. Interessante isso, né? Isso só em Gênesis 1, 2 e 3. É o primeiro ato, é o início de tudo. No segundo ato, nós vemos Israel. Israel nos é apresentado a partir da narrativa de Gênesis 4 até o final do Antigo Testamento, até Malaquias. Tudo tem a ver com Israel. Na verdade, até os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Perdoe. O Antigo Testamento está falando sobre esse povo. Como esse povo surgiu, para que ele existiu e qual era o plano de Deus para ele. No capítulo 4, nós lemos que Caim mata o seu irmão Abel, em Gênesis. Abel era o que temia a Deus, Caim não. E aí fica aquela dúvida, e agora? O único descendente bom de Adão e Eva era Caim, era Abel.
e Abel acabou de morrer. E o Caim é maldoso, não teme a Deus. Quem é que vai salvar a humanidade? Até que no final de Gênesis 4, Deus dá um filho, Sete, a Eva, e a partir de Sete, na geração dele, um pouquinho mais para frente, nasce um filho e a turma começa a temer a Deus, servir a Deus, a partir dessa geração. Então nós percebemos que a partir de Gênesis 4, há entre a humanidade uma divisão. Aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Gênesis 5 mostra isso, principalmente os 5, 6, 7 e 8 e 9, que nos apresenta a história de Noé. Em toda a sua geração, ninguém temia a Deus, os homens se corromperam e Deus recomeçou todas as coisas, destruiu todos os seres humanos, com exceção da família de Noé. E agora as coisas vão ser perfeitas, certo? Errado, porque o problema continua no homem. Então a própria descendência de Noé faz com que tudo volte a ser como era. O pecado continua dentro do homem. E aí nós chegamos em Gênesis capítulo 11 com os homens construindo uma torre para chegar até o céu. E aí Deus confunde todas as línguas deles, cada um vai para um canto, e está nessa bagunça, e dentre um desses povos que não teme a Deus, ele escolhe um chamado Abrão, e promete para Abrão que ele vai se tornar Abraão. Abrão, com um A só, significa pai exaltado. Alguém que vai ser um pai glorificado, aplaudido pelos outros. Só que a ironia é que a esposa era estéril. Então ele não podia ter filho. E aí Deus diz, você vai deixar de ser esse pai exaltado para ser pai de nações. É isso que significa Abraham, com 2 As. Abraão significa pai de nações. Então Deus diz, eu vou abençoar todos os povos da terra por meio de você. Nisso Deus está dando sequência àquela promessa que ele fez da descendência. Um descendente vai consertar tudo. E esse descendente não vai ser só descendente de Eva, Deus vai especificando, vai ser descendente de Abraão. E aí, o tempo passa, desses poucos filhos de Abraão nós vemos uma nação surgindo, a nação de Israel, e ao momento em que Israel entra na terra que Deus prometeu para eles, eles pedem um rei, Saul é escolhido, Saul não era o cara para isso, Saul cai, e aí Deus levanta um rei segundo o seu coração, que é Davi. E para Davi Deus faz uma promessa, Deus diz, eu vou a partir de você trazer ao mundo um rei perfeito, que vai estabelecer um reino perfeito e eterno. E aí nós vemos que a Bíblia está dizendo, Deus vai consertar tudo por meio de um descendente de Eva, que vai ser descendente de Abraão, que vai ser descendente do rei Davi. Ele vai ser rei. E aí o povo está naquela expectativa, quem é esse rei? Aí nasce Salomão. É Salomão. Aí a gente sabe o que acontece com o Benedito do Salomão. O que acontece com Salomão? Salomão não é esse rei. E a gente está estudando isso em Provérbios e descobrindo isso. Começou bem, mas terminou pior do que o seu pai. Então o povo de Israel fica naquela expectativa. Quando é que vai surgir esse rei que vai consertar todas as coisas? O rei não surge. Há alguns bons reis aqui e ali, mas não surge. Por causa dos pecados de Salomão, o reino é dividido em 2 partes. O reino do norte nunca mais temeu a Deus. O reino do sul, vez ou outra, temia, mas dependia muito da geração e do rei. O reino do norte é castigado por Deus por causa disso. E é totalmente dizimado no sentido de povo. E o reino do sul é levado como cativo para a Babilônia. Mas ainda havia aquela expectativa, aquela esperança de que o rei vai surgir. Uma hora ou outra, esse rei vai surgir. Mas depois do exílio na Babilônia, Israel nunca mais teve o seu rei, nunca mais teve um reino, nunca mais teve liberdade. Sempre foi sujeito a outro povo. Sempre. E aí, assim termina o Antigo Testamento. É o que o judeu lê até hoje. Então, se você conhece algum judeu, e ele estiver disposto a conversar com você, e você disposto a conversar com ele, você pode perguntar para ele qual é a esperança que o Antigo Testamento oferece, porque a história parece que não tem fim, e não tem mesmo, porque as promessas de Deus não se cumpriram.
Então o judeu ainda está esperando que as promessas se cumpram. Só que o judeu dos nossos dias, ele ignora o que nós conhecemos como Novo Testamento, que apresenta para nós o final da história. O terceiro ato da história da redenção nos é apresentado em Jesus, nos evangelhos, Mateus até João. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento nos falam sobre a chegada do Messias, na pessoa de Jesus. Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E quando nós vamos ouvindo Jesus repetindo isso, os autores mostrando isso para nós, os atos de Jesus, nós vamos percebendo, ele é o rei, filho de Davi, ele é aquele descendente de Abraão, por meio de quem Deus vai abençoar todas as nações, ele é aquele descendente da Eva que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento se cumprem na pessoa de Jesus. Ele é o descendente prometido no Antigo Testamento. É isso que os evangelhos estão mostrando para nós. E por meio do Messias, Deus faz uma nova aliança, um novo pacto com a humanidade. Quando Deus chamou Israel, ele fez uma aliança com Israel. Mas Israel não conseguiu cumprir os seus termos. Ainda assim, Deus continuou amando eles, continuou tratando eles como povo. Mas eles não conseguiam se adequar à santidade de Deus. Em Jesus, é como se Deus estivesse fazendo um novo contrato. E ele diz, não vou assinar esse contrato com os homens, porque eles vão errar, como todos os outros erraram. Eu vou assinar esse contrato com Jesus, o homem perfeito. E através de Jesus, o homem perfeito, ele vai cumprir, ele cumpre todos os termos, ele atinge a expectativa de santidade de Deus, ele é o único que consegue fazer isso. Então, por meio dele, Deus diz, agora eu vou, aí vem a terceira expressão ali, a nova criação. Deus começa todas as coisas mais uma vez. É como se fosse um reinicio. Deus dá um restart na criação. Lá no começo ele criou Adão. Adão falhou. Agora ele cria um segundo Adão. Um Adão melhor, aperfeiçoado, que é Jesus. E a partir de Jesus, nós, que não conseguimos ser fiéis, podemos participar dessa nova aliança, a partir da fé. Então, quando eu creio em Jesus, é como se Deus me enxertasse na pessoa de Jesus. Eu passo a me tornar corpo de Jesus. Então, eu sou a velha humanidade, eu não mereço isso, eu mereço a condenação como Adão e todos os outros que vieram antes de mim, mas Jesus merece a nova criação, viver ao lado de Deus para sempre, e quando eu creio em Jesus, eu sou enxertado nesse corpo. Eu começo a experimentar todos os benefícios que Jesus merece. E é isso que o Novo Testamento apresenta. No quarto ato da história da Bíblia, nós vemos a história da igreja. O que é a igreja, que é narrada de Atos até Apocalipse 19 para nós? A igreja é o povo de Deus, que reúne tanto judeus, quanto pessoas que não são judias, mas que todas elas nasceram de novo ao crerem em Jesus. Se tornam uma nova humanidade ao crer em Jesus. Essa igreja, esse povo de Deus, é chamado à santificação, a viver como Jesus nessa vida, e a viver nessa terra como se já estivesse no reino futuro de Deus. Aquele reino que ele prometeu, um reino que vai ser eterno. Então eles representam o reino de Deus na terra. Eles vivem nesse mundo, mas não são desse mundo. Eles vivem desse mundo sob o governo, não do prefeito, do governador, do presidente, mas de um rei muito superior a estes, que é Jesus. Então, essa é a vida da igreja. Ela está aqui, ela vive nesse mundo, ela se relaciona com esse mundo, ela tem parentes, amigos, negócios, lazer com as pessoas desse mundo, mas ela vai permanecer, mesmo quando esse mundo acabar.
ela já faz parte do reino eterno de Deus. E o que Deus quer da igreja é, então, que a igreja viva como se já estivesse lá naquele reino. Essa é a nossa missão como igreja. É aqui que a gente está na história. E o texto bíblico termina com o quinto ato, que é o reinício de todas as coisas. Em Apocalipse 20 até 22, tudo começou com os 3 primeiros capítulos, tudo termina com os 3 últimos capítulos. Nós vemos em Apocalipse 20 um juízo final, em que aquela serpente que se colocou contra Deus e contra o seu povo é julgada. Todos os que seguiram os caminhos da serpente também são julgados e condenados. E nós temos a nova Jerusalém, que é um novo jardim, é um jardim melhorado. Porque esse é muito mais do que bom. Onde não há mais morte, não há mais choro, não há mais a possibilidade do pecado. A serpente já não mais existirá, não mais poderá entrar nesse jardim, o pecado não mais terá espaço na Nova Jerusalém. E ali Deus estará presente com o seu povo por toda a eternidade. Aquele reino que ele prometeu vai se cumprir na Nova Jerusalém. Mas já se aplica hoje, se você já foi regenerado, se você já crê em Jesus. Você já faz parte desse reino. Essa é a história da redenção. Você a conhecia? Sim ou não? Se não a conhecia, eu te desafio agora a ler a Bíblia de novo com esse olhar. A Bíblia está me contando essa história. Leia o Antigo Testamento olhando para os 2 primeiros atos e leia o Novo Testamento entendendo por que Jesus veio, o que isso significa em toda a história. Em resumo, essa aqui é uma proposta de grande ideia da Bíblia. A Bíblia proclama a glória de Deus na redenção de sua criação através de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, eu vou vir de trás para frente aqui. Por meio de Jesus Cristo, Jesus, o Messias, o Rei prometido, o descendente, Deus redime não só o homem. O homem é salvo, sim, mas ele redime a criação como um todo, porque a criação também ficou sujeita à maldição do pecado. Lembra quando Deus diz, maldita é a terra por causa da queda, por causa do que Satanás fez, a serpente fez. Jesus vem não só para redimir o homem, mas toda a criação. E no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, haverá tudo isso que vemos aqui, só que redimido. Os animais. Quando a criança pergunta, papai, meu cachorrinho vai estar no céu? Você pode dizer, no céu vai ter cachorrinho. Porque o céu é um novo mundo. Muito melhor do que este aqui. Se esse aqui já é bom, não é gostoso você parar e ver o horizonte, o pôr do sol lindo sobre as montanhas, ou ir para a praia e ver aquele mar esplêndido, lindo. Tem coisas assim que nos deixam, é como se nos levassem até o céu, né? Fizesse com que nós flutuássemos. Ou quando você saboreia uma comida deliciosa, uma refeição que você esperou por tanto tempo, que te traz memórias gostosas, afetivas. Ou quando você desfruta de um lazer, de um prazer legítimo. Tudo isso, você olha para essa criação e fala, isso aqui é maravilhoso. Mas aí ao mesmo tempo, dali 10 minutos, você está diante de um mendigo pedindo esmola. Você está diante de uma consulta médica em que você ouve que tem um problema sério de saúde. Você está diante de um acidente de trânsito. Você está diante de uma criança que tem fome e passa fome. E aí você olha e fala, esse mundo é tão bonito, mas ao mesmo tempo tem tanta coisa feia nele. O novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, são só as coisas bonitas e melhoradas ao máximo, multiplicadas ao máximo. Então Deus redime não só o homem, mas toda a criação por meio de Jesus. E isso tem um propósito. Em Efésios, Paulo diz isso. A gente estudou durante semanas aí. Para o louvor da sua glória. Tudo isso é para que os homens, no final da história, exaltassem o tamanho de Deus, a glória de Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo isso que o Senhor fez. Louvado seja o teu nome. E não são só os homens que vão louvá-lo, os animais vão louvá-lo, os anjos vão louvá-lo, tudo que há no céu, na terra e debaixo da terra irá louvá-lo por causa da obra de redenção. Essa é a história da Bíblia. Amém? Louvado seja Deus por isso, né?
Ok, isso aqui é importantíssimo para você na sua leitura bíblica. Importantíssimo. Por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Depois eu mando os slides para vocês, tá? Então, não tem problema se você quiser anotar, tirar foto, vai chegar para você depois. Aqui está o resumo do que eu acabei de dizer, né? A Bíblia proclama a glória de Deus na redenção de sua criação por meio de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da Bíblia como um todo. E a teologia bíblica, que é um termo mais acadêmico, ela identifica a relação que há entre a mensagem maior, essa que nós acabamos de ver, com cada texto bíblico, que é a mensagem menor. Lembra que eu falei que se você está lendo Levítico e você não entendeu a mensagem da Bíblia como um todo, Levítico não vai fazer nenhum sentido para você. Mas a teologia bíblica, aprender as ferramentas dessa pergunta, o que tudo isso tem a ver com Jesus, ela vai te fazer olhar para Levítico e tentar descobrir o que Levítico contribui com a história toda. Onde ele está na história bíblica, na história da redenção, e para que ele está ali? Levítico é um livro da lei, lá no início, quando Israel está sendo fundado. Então eu leio sabendo disso, ele tem um propósito na história como um todo. Em outras palavras, todo texto bíblico, livro maior, toda a carta de 1 Tessalonicenses, ou cada trechinho, de alguma maneira contribui com a mensagem bíblica, essa que nós acabamos de estudar, da redenção em Jesus. Todo texto que está na sua Bíblia contribui. Se você estudá-lo com afinco, do jeito certo, você vai começar a perceber as conexões e as contribuições que esse livro tem, que esse texto tem com a história toda. É importantíssimo fazer isso. Por quê? Agora vem o fato de que se nós ignoramos a teologia bíblica, se você é alguém que nunca tinha ouvido falar sobre isso, e tem tentado ler a sua Bíblia ao longo dos anos de conversão, ou agora nós vamos pensar, imagine um pastor que não ouviu falar sobre isso aqui, e ele prega para a sua igreja todo domingo. E isso acontece muito no Prega a Palavra. A gente viaja por esse Brasilzão todo aí, o pastor está com a mesma cara que vocês, assim, ó. Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Ele talvez não teve mesmo possibilidade de ouvir falar. Então ele não faz isso. Ele prega um texto sem perceber como esse texto está contribuindo com a mensagem bíblica, como um todo. Se nós ignorarmos a teologia bíblica, pelo menos 3 coisas vão acontecer. Primeiro, cada texto menor irá parecer isolado do restante da Bíblia. Você está lendo um texto, mas ele parece desconexo com o que a Bíblia diz. Você olha e fala, mas o que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o resto? Para mim, eu acho que se tirasse isso aqui da Bíblia, não ia fazer diferença nenhuma. Mais ou menos foi isso que Lutero fez com a carta de Tiago. Lutero dizia, isso aqui não tem nada a ver com a mensagem da Bíblia. Então ele jogou fora a carta de Tiago. Os luteranos se reviram, né? E hoje acreditam em Tiago, né? Enfim. Mas tem textos que se você não considera ele à luz de toda a história, ele parece que não faz nenhum sentido. Como eu disse, por exemplo, os livros da lei, alguns profetas que pra gente, poxa, isso aí é para Israel lá naquela época, não tem nada a ver com a gente hoje. Cada texto vai parecer isolado do restante da Bíblia e ela parece para você uma coxa de retalhos. Eu confesso que na minha adolescência e juventude, para mim a Bíblia era assim. A Bíblia era apenas desculpe o termo, alguns usam isso, eu discordo, tá? A Bíblia era como um manual. Sabe o manual do proprietário? Você comprou um carro, comprou uma batedeira planetária, e aí você quer aprender como ela funciona. Então você vai para o manual, né? Normalmente a gente ignora o manual, né? Depois que quebra a gente vai olhar o manual e falar, eu não devia ter feito isso, né? Mas o manual, o que o manual ele apresenta? Apresenta trechos. Você quer saber como resolve uma questão sei lá, está dando problema no combustível do carro. Você não precisa ler o manual inteiro, você vai na parte que fala sobre combustível. Tem gente que acha que a Bíblia é assim. É um manual do crente. Não é manual, é um livro de história. Você lê um livro de história diferente do que lê um manual. Você tem o manual do seu carro? Quem aqui tem o manual do carro lá no porta-luvas ou guardado? Você tem prazer de sentar e ficar lendo aquele manual?
de se deliciar com aquela história, falar, nossa, como isso aqui me edifica. Como eu me identifico com essa história. Não, você pode até ter prazer de entender como funciona o carro, mas não dá prazer nenhum ler o manual. Prazer que uma história boa produz. Então, você não deve para a Bíblia como um manual. Você deve para a Bíblia como um livro de história, da qual eu faço parte. É um livro que conta a minha história também. É diferente. A Bíblia não é um manual. A Bíblia é um livro de história, de redenção, que inclui a nossa redenção. Se você não considera a teologia bíblica, o texto vai parecer como um manual apenas. Só um versículo que eu uso para justificar alguma coisa. Mas eu não entendo o que está vindo antes, depois, porque que ele foi escrito. Em segundo lugar, se nós ignorarmos a teologia bíblica, nós não vamos compreender a mensagem principal do texto bíblico. Olha como isso é sério. Primeiro que eu não vou entender por que o livro está aqui. Segundo, eu não vou entender o que o livro diz. Porque se ele contribui com a mensagem da Bíblia, e eu não entendo isso, eu não vou entender a mensagem dele, porque eu não faço a conexão com a mensagem da Bíblia. Então você está lendo o texto, mas não entendeu o texto. Entende uma coisinha aqui e outra, mas não entendeu por que ele foi escrito, qual que é a mensagem principal dele. E se você não entende a mensagem principal do texto, a terceira, que é a pior de todas as consequências, você vai aplicar o texto bíblico de forma errada. Sem considerar Jesus e a obra de Jesus, a obra de redenção. Você não entende a história bíblica, você não entende por que o texto está ali, você não entende a mensagem do texto, e aí você vai aplicar errado. Eis aí, para mim, uma das maiores razões do porquê a vida evangélica no Brasil é essa bagunça que é. As pessoas não conhecem Bíblia e falam que são crentes. A pessoa faz coisas e fala, mas está na Bíblia. Está na onde? Aí ela vai lá e quando é que acha algum texto, aí mostra para você, eu faço isso por causa disso, ó, tá vendo aqui? Aí você lê o texto e fala, mas isso aí não está falando disso. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo esse trabalho aqui. Ela está aplicando errado a Bíblia. E aí depois ela joga a culpa em Deus, né? Deus me disse para fazer isso, mas Deus disse aonde? E hoje a minha vida está todo esse caos, essa bagunça. Meu filho, você aplicou errado a Bíblia. Não joga a culpa em Deus, foi porque você não leu direito. E aí as suas aplicações vão ser... Normalmente, isso aqui se aplica também a pregações, tá? Os seminaristas aí fiquem bem de ouvidos abertos. Se você não considerar a teologia bíblica, as suas aplicações ou vão ser moralistas, como está ali. O que são aplicações moralistas? Aplicações assim, seja como fulano. Você viu como Noé era? Você viu como Abraão era? O que ele fez aqui? Seja como ele. Faça como ele. Pronto. Aí você volta para casa e percebe que você não é como Noé. Você não é como Abraão. Você não consegue. E aí você tem um monte de moralista na igreja, né? Tentando ser como os personagens bíblicos. Normalmente é isso que se diz para as criancinhas na salinha, né? Você viu o exemplo de Pedro nesse texto? Seja como Pedro. Aí a criança lá tem que ser igual Pedro. É moralista. Isso não é o que a Bíblia queria da vida da criança. Segundo, as suas aplicações vão ser legalistas. Do tipo assim, faça isso e não faça aquilo. Isso é muito comum no nosso meio. Igrejas legalistas. As pessoas que dizem não pode beber, não pode fumar, não pode aquilo, não pode isso, não pode sair até essa altura. De onde você tirou isso? Porque não está entendendo o texto bíblico. Não está respeitando o que o texto dizia. E aí no final você tem um monte de gente hipócrita. Porque o legalismo gera isso. Você aparenta uma vida santa, cheia de regras, mas ninguém consegue cumprir isso o tempo todo. Então em público você é uma coisa, mas dentro de casa você é outra coisa. Porque ninguém consegue fingir por muito tempo. Não era isso que Deus queria da gente. Um povo legalista e hipócrita. Não era isso que Deus queria dos fariseus, lembra? Jesus condenava os fariseus por causa disso. E aí hoje, isso é muito comum, aplicações humanistas. Que são como, tudo depende de você. Aqui se encaixam todos os coachings evangélicos. Que dizem, você é o cara, você pode, você consegue, então vai e faça. É só se mover que as coisas vão mudar na tua vida. Tudo depende de você. Acorde mais cedo, trabalhe mais. No princípio parece que o negócio é isso mesmo.
Só que, de novo, nós não somos nossos salvadores. Nós somos caídos, pecadores. Não somos redentores. Nós precisamos de um redentor. Então, no final das contas, as 3 aplicações são erradas: a moralista, a legalista e a humanista. Mas e se nós considerarmos a teologia bíblica? O que vai acontecer? Vamos consertar os 3 estragos, né? Primeiro, a Bíblia como um todo vai fazer sentido. A mensagem bíblica vai fazer sentido. Você vai olhar para a Bíblia e vai ter prazer de ler ela porque você entende a Bíblia. Eu entendo a história como um todo. Segundo, nós vamos entender cada texto menor como uma parte do todo. Você está lendo uma carta pequenininha, Judas, 3 João, poucos versículos. Mas você lê ela sabendo, ela contribui com a história maior. Eu preciso identificar onde ela está, mas ela contribui. Ela tem um propósito maior. Não é só isso aqui. Ela faz parte de um grande quebra-cabeça. Ela é uma pecinha do quebra-cabeça. E ela faz sentido para mim, dentro do quebra-cabeça. E para mim, a mais maravilhosa de todas nós vamos encontrar o nosso Redentor Jesus Cristo em cada texto. Em cada texto. No final das contas, Jesus se torna o herói, e não nós, os homens. Para mim, essa é o maior benefício da leitura bíblica à luz da teologia bíblica. Jesus se torna o herói, e não nós. Jesus é adorado e glorificado, e não nós. E para mim essa é a chave também do sucesso, entre aspas, na pregação. A pregação bem-sucedida não é aquela em que o pregador sai aplaudido como, nossa, que eloquência, como ele fala bem, como ele é bom nas palavras, como ele articulou bem as suas ideias, não. O sucesso na pregação está no fato de ser fiel ao texto, a ponto de Jesus ser exaltado após a pregação. Como eu amo, não o pregador, mas como eu amo meu Jesus, que foi mostrado pelo pregador. Eu vi Jesus no texto, e eu amo mais esse Jesus por causa disso. É isso que nós queremos na nossa leitura bíblica. E é isso que nós queremos nos nossos púlpitos também, né? Quando eu digo que a Bíblia não é um manual, não estou dizendo que ela não tem orientações específicas, claras, práticas. Provérbios é um livro de muitas orientações práticas. Mas você não pode olhar para ela como um manual. Ela tem orientações, mas se você leva só como manual, o manual, por exemplo, do proprietário de algum equipamento, ele vai mostrar, essa peça tinha que funcionar assim. Mas aí você percebe, ela não está funcionando. Então ele diz, então vai e troca a peça, que ela quebrou. E aí você vai e troca. Como é que é isso na nossa vida, né? Eu não estou conseguindo funcionar assim. Né? O texto diz, seja santo nessa área, mas eu não consigo. O que eu faço? Vou trocar a mim mesmo? Como é que eu vou fazer isso aí? Não dá. Agora, é exatamente nesse momento, se você olha para a Bíblia, Deus diz, por exemplo, o livro de Provérbios, eu vou usar uma coisa bem leve, diz que a tolice não é o que Deus planejou para nós. Mas nós, várias vezes, temos decisões tolas. Mesmo os mais experientes, chega uma hora, parece dar um branco na gente, né? Por que eu fui fazer esse negócio? Eu já sei como fazer, por que eu fiz isso? É tolice. E aí nessa hora, se é um manual, a gente diz, ou o manual está com problema, ou eu que estou com problema. E é essa hora de você reconhecer, sim, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu sou caído, quebrado, e eu preciso de um Salvador. E aí é nessa hora em que você vai para a história da redenção. Então você está diante de um texto que mostra a sua incompetência. Mas há alguém competente que fez aquilo por você. E esse alguém é Jesus. Se você entende a história como um todo, o texto faz mais sentido e traz mais esperança para nós. Senão, tem muita gente que rejeita a religião, rejeita a Deus, não quer saber da Bíblia, não quer saber de igreja. Não é porque entendeu a mensagem bíblica, é porque não entendeu. É porque teve só partes do que eu falei aqui. Talvez ouviu só um sermão moralista, viu uma igreja apenas legalista, está tendo contato com pessoas que são humanistas, dizem que são discípulos de Jesus, mas têm só ideias humanas de que o homem pode tudo. E aí a pessoa fala, esse negócio aí, eu não quero, porque eu vejo no mundo isso aí. Mas a redenção você só vê na Bíblia. Pode ler o Alcorão, pode ler os livros dos espíritas, pode ler
o livro dos Mormons, pode ler a tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová, pode ler os escritos de Ellen White, da Adventista, mas você não vai encontrar o que a Bíblia oferece, e é o único caminho de redenção. A história da redenção em Cristo. Tá bom, isso é muito bonito, né? É legal ouvir isso, mas como é que eu faço esse negócio aí? Né? Eu não tenho nenhuma noção. Bom, tem alguns caminhos muito, muito simples. Se você começar por esses aqui, já vai ser de grande valia. Primeiro, tente responder o que esse texto fala sobre Jesus, ou sobre a obra de Jesus. É claro, nem todo texto vai te dar resposta para todas essas perguntas, mas você está tentando achar. Primeira pergunta, faça essa. Esse texto fala alguma coisa sobre Jesus? Ou sobre a obra de Jesus? Sim, fala isso. Não, não fala. O que eu faço? Vai para a segunda pergunta. Como Jesus cumpriu esse texto? Ou aplicou esse texto por nós? Se esse texto tem ordens, mandamentos, a gente é incapaz de cumprir tudo isso o tempo todo. Mas Jesus é. Como é que Jesus cumpriu isso aqui? Como é que Jesus aplicou isso em nosso lugar? Porque Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer diante de Deus. Terceira pergunta. Como esse texto apresenta Jesus como nosso verdadeiro herói? Ou seja, como nosso Redentor? Como esse texto mostra que eu não consigo me salvar, eu não consigo cumprir isso aqui, mas Jesus consegue. Pelo menos essas três perguntas têm uma última pergunta. De que forma esse texto contribui com a mensagem bíblica? A história da redenção. Como esse pequeno trecho contribui, acrescenta, explica, ajuda a entender a mensagem toda da Bíblia. Tente responder as 4 perguntas. Talvez uma delas vai atingir em cheio o que o texto está querendo dizer. Pode ser que você encontre a resposta das 4 no texto. Pode ser que não. Mas são algumas dicas de como começar. Tá? O que esse texto fala sobre Jesus ou a sua obra. Como Jesus cumpriu ou aplicou esse texto por nós. Como esse texto apresenta Jesus como nosso verdadeiro herói. E de que forma esse texto contribui com a mensagem bíblica.